Irmãos, vamos meditar hoje um pouco no capítulo 8 de Romanos. Faremos uma leitura do capítulo 8. Contudo, na nossa leitura aqui inicial, antes de nós entrarmos no capítulo 8, vamos ler um pouco do capítulo 7. Então vamos ler a partir do verso 7. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Porque, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vamos ter aquele período de oração, onde os irmãos, um após o outro, podem estar orando ao Senhor. Pai Santo, obrigado Deus por este momento que o Senhor nos concede a Deus, onde aqui estamos sabendo o estudo da palavra de Deus, que o Senhor esteja, Deus do céu, ganhando nossa mente, nosso coração, nos voltando, Deus do céu, inteiramente para o Senhor. Quero colocar o teu servo diante do Senhor, Deus, que o Senhor esteja usando ele da forma que tu queres, ó Deus, e que tudo que ele falar seja, Deus do céu, pelo teu Espírito, e venha, Senhor, de encontro a cada um de nós, Senhor, conhece a nossa necessidade. O Senhor esteja, Deus do céu, nos abençoando nessa noite, com o recebimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, lhe demos graças a Ti, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos buscando a Tua palavra. Vem, Senhor, com o Teu servo revelar a nós o Teu querer. Que sejamos, Senhor, verdadeiramente receptores daquilo que Tu queres, para que saibamos a testificar a Tua verdade. Por misericórdia, nos socorre, Pai, porque desventurado o homem que somos, e verdadeiramente quem nos livrará dessa morte? Só Tu, Senhor, é a nossa luz. Então socorre-nos por amor do Teu nome, porque somos fracos, pecadores e limitados, mas o Teu grande amor tem nos sustentado, ó Pai.
Senhor, nos aviva e nos atenta para o Teu Evangelho, para que podemos um dia reinar em glória contigo, Pai. Desperta-nos, nos tira do comodismo, Pai, e faça-nos ver verdadeiramente e contemplar aquilo que Tu queres em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Senhor, neste sublime momento em que Tua palavra foi aberta, foi lançada, necessitamos do Teu Espírito Santo. Ative as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber a Tua palavra e praticá-la também. É verdade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nos revela a Tua palavra. Em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Como eu disse no início, o objeto da nossa meditação nesta noite é o capítulo 8 de Romanos. Mas nós não poderíamos já adentrar o capítulo 8 sem nós fazermos essa leitura introdutória do capítulo 7. Vocês devem ter percebido que aqui na nossa leitura do capítulo 7, a palavra pecado, ela está no singular. O pecado, a lei do pecado, o pecado me enganou e me matou. Porque aqui nós estamos falando uma questão de natureza, não dos frutos do pecado. Quando nós vemos na palavra de Deus a palavra pecado no plural, pecados, é porque está se referindo aos frutos desta natureza. Mas quando está no singular, irmãos, é porque está falando da natureza em si. Em outras palavras, é como se nós pegássemos essa palavra aqui no capítulo 7 de Romanos e imaginássemos como uma árvore. E essa árvore, obviamente, ela vai produzir frutos. Então, se a árvore é má, como o Senhor disse, os frutos também serão maus. Porque não pode a árvore má dar fruto bom. E não pode também a árvore boa dar fruto mau. Essa é uma regra estabelecida, é uma lei que não pode ser violada. Mas, se nós olharmos aqui, quem está escrevendo o capítulo 7, obviamente inspirado pelo Espírito, quem está aqui trazendo essa palavra para nós, é o nosso irmão Paulo. E aí nós começamos a pensar, será que ele está falando dele aqui? Será que essas expressões, como por exemplo no verso 13, acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para prevalecer-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É interessante, porque dentro de um contexto maior, o capítulo 6, que antecede então o capítulo 7, fala da libertação. É no capítulo 6 que é dito assim que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Né? É o capítulo 6 que vai dizer que nós fomos, pois, batizados em Cristo Jesus na sua morte, para que pela sua ressurreição andemos em novidade de vida. É o capítulo 6 que fala que agora os nossos membros do nosso corpo não devem mais servir como instrumentos de injustiça, mas como instrumentos de justiça. E aí no capítulo 7 nós temos essa palavra, né? Termos como escravidão, vendido ao pecado, estão no capítulo 7. Por que isso, irmãos? Porque aqui o apóstolo Paulo, mediante a experiência que o Senhor já havia dado a ele até esse ponto, ele pôde de alguma forma compreender que, muito embora nós fomos salvos por Cristo, isso já aconteceu, a obra da cruz já foi realizada, a libertação já foi proporcionada, dia a dia nós temos uma luta contra o pecado.
É como se o Senhor não tirasse pela salvação, não tirasse o pecado de dentro de nós. Mas como se esse pecado, esse senhor pecado que antes impunha sobre nós a sua ordem e nós não poderíamos desobedecê-la, foi mortificado em nós. Então nós ficamos com o Senhor habitando em nós, mas sempre a nos rodear de uma certa forma, e por isso a necessidade de vigilância, esse pecado está pronto a soprar nos nossos ouvidos. Vá por aqui, satisfaça aquilo ali, pega esse caminho aqui. A diferença é que agora nós somos habilitados por Cristo Jesus a não mais sermos servos do pecado. Vejam um pouco antes aí no capítulo 7, Paulo vai fazer essa analogia. Veja a partir do verso 1. Porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Aí veja aqui, ele está falando sobre casamento, né? Mas a partir do verso 4, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então você percebeu que o verso 5, ele traz o efeito da salvação para nós. Pela morte nós somos libertos dessa lei que operava em nossos membros para o pecado, que nós não tínhamos nenhuma condição, irmãos, de nos livrarmos disso. Era uma condição realmente de escravidão. Mas uma vez mortos em Cristo, nós recebemos a libertação. Todavia, é aqui que eu quero chegar. Nós não estamos alienados, nós não estamos salvos do perigo constante que é de novamente, de maneira voluntária, nos submetermos à escravidão do pecado novamente. Então o pecado vai sempre estar guerreando conosco no nosso interior. Os irmãos se lembram do que é dito em Gálatas? O espírito milita contra a carne. O que é militar? É guerrear. E a carne guerreia contra o espírito. Aí vem a palavra-chave: para que não façais porventura o que é do vosso querer. Então essa palavra de hoje, nós estamos compreendendo já alguns aspectos importantes. Cristo nos salvou. Cristo nos libertou do pecado, da escravidão do pecado. Cristo trouxe para nós, Ele nos deu uma nova natureza. É isso que diz novidade de vida que nós lemos aqui. Foi a sua própria vida, sua própria natureza. Ela foi plantada, nós vamos ver no capítulo 8, lá no nosso espírito que estava mortificado. Então isso já foi provido para nós. Mas agora nós precisamos o quê? Vigiar, para não tornarmos a nos sujeitar àquilo do qual nós fomos salvos. Isto é um perigo. Deixa eu fazer aqui uma meditação com os irmãos lá em Gênesis. Quando Deus criou homem e mulher, Ele criou perfeito, sem nenhum pecado. E Ele colocou no jardim, e Ele deu uma palavra àquele homem e mulher. E sabe qual é a palavra? Vigiar, guardar, né? O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
Então havia um perigo que rondava, né? Esse homem não guardou, esse homem não vigiou. Então, embora ele tivesse sido feito perfeito, livre, ele não vigiou e se sujeitou ao perigo do qual ele devia guardar. Então hoje Deus nos fez nascer de novo, Ele nos criou de novo em Cristo Jesus. Mas Ele nos livrou totalmente do perigo? Não. A palavra em inúmeros textos, ela diz que nós devemos vigiar, que nós devemos guardar. Porque senão, como Adão e Eva, nos submeteremos de novo ao jugo do pecado. Isso é um perigo para todos nós cristãos. E aí falarmos em pecado, nos vem à mente coisas negativas, não é verdade? Pecado seria então adulterar, roubar, matar, furtar e assim por diante. Pecado não é só isso. Nos sujeitarmos ao pecado significa nos sujeitarmos a uma vida independente de Deus. Vocês lembram o que aconteceu lá no Jardim do Éden? O Senhor disse assim para Adão, Ele não disse para Eva, né? Que ele deveria não se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse isso para Adão. De toda a árvore do jardim podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, não comerás, porque no dia em que comerdes deste fruto, certamente você morrerá. Adão então teve o encargo de transmitir isso, ensinar a sua mulher, Eva. Irmãos, não se distraiam desse raciocínio, porque ele é muito importante. Então, ele teve esse encargo de ensiná-la. Mas o que aconteceu, irmãos? O homem preferiu se sujeitar, desobedecer à palavra de Deus e se sujeitar à semente maligna que foi plantada no seu ser. Sabia que Deus não havia dito nada para Adão do diabo? Deus não falou para Adão assim: ó, Adão, você não pode comer dessa árvore e você tem que guardar o jardim porque o inimigo está por aqui, porque o diabo está por aqui. E por que Deus não falou da existência do diabo para Adão? Em Gênesis não nos traz essa informação, que Deus disse que existia o diabo, aquele anjo que havia caído. Não fala nada disso, não há esse relato. Então por que Deus não precisou falar para Adão sobre isso? Porque Adão só precisava ficar com a palavra de Deus. Tudo mais não importaria, se ele estivesse debaixo da obediência da palavra de Deus. Os irmãos percebem isso? Se nós estamos debaixo da obediência da palavra de Deus irrestrita, tudo mais não vai importar, porque tudo mais vai ser, então, um ajuste de Deus debaixo da sua cobertura. O inimigo será afastado, o inimigo será vencido, o nome de Deus será glorificado, a casa de Deus será edificada, se nós estivermos debaixo do governo da palavra de Deus. É interessante isso. Então, voltando aqui para o nosso texto, capítulo 7 de Romanos, quando Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele percebe o quão forte é o desafio de, tendo nascido de novo, presenciar dia a dia a luta com o seu velho homem, lhe dizendo para fazer aquilo que não era a vontade de Deus, ele nos fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele conclui, veja o verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então a expressão que eu quero destacar com os irmãos aqui é: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, irmão, todas as vezes que você estiver enfrentando uma luta mental, uma luta na sua mente, uma luta na sua carne,
vendo que tudo aquilo que você quer, você anela no seu coração, é contrário a Deus, se lembre disso. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança de salvação. Aqui no capítulo 7, no início do capítulo 8, fala de uma lei. A lei de Deus é boa. Só que a lei veio para uma coisa, para revelar em nós o pecado. Um irmão faz uma analogia muito interessante. Ele diz que a lei que Deus mandou, a lei lá, né, veio pela lei mosaica e tudo mais, ela é como se fosse um exame médico. Passava um raio-x na gente assim, a lei é aquele raio-x, que dizia assim: você está com câncer, não sei nem se por raio-x que você vê isso, mas você está com câncer que já está espalhado, câncer terminal, e pior, vinha lá no registro do exame, não tem cura, você não tem nada que você possa fazer que vá te salvar. Então a lei de Deus foi para isso, para mostrar o quanto nós somos pecadores, o quanto o que está imperando nos nossos membros, na nossa carne, é o desejo de satisfazer-se com tudo aquilo que não provém de Deus. Então a lei diz: amarás o teu Deus. Aí a gente vê que em nós não há amor por Deus. A lei diz: amarás o teu próximo, né? Nós não há amor pelo próximo. O Senhor Jesus resumiu a lei nesses dois aspectos. Mas se pegarmos lá no Antigo Testamento, não furtarás, mas a gente tem a cobiça por aquilo que é do outro. Se vocês prestarem atenção nos evangelhos, lá o Senhor Jesus diz assim: a lei diz não matarás, eu porém vos digo, aquele que odiar o seu próximo já cometeu homicídio. Porque o problema todo não é a questão de executar uma lei. O problema todo é a nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza homicida. A nossa natureza é uma natureza cobiçosa, que cobiça tudo aquilo que não nos pertence. Esse é o problema que habita em nós. E a lei veio para revelar isso. A lei veio para mostrar para nós que nós somos isso por causa do pecado. E que nós não temos condição nenhuma de prover para nós uma libertação dessa natureza terrível. Mas aí é que é dito, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então sempre traga isso na sua mente, irmão. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe por quê? O verso 8 vai revelar. O capítulo 8. Então agora vamos no capítulo 8 aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então nós somos pecadores, irmãos. Não esqueça disso. Essa condição, mesmo depois da salvação que Cristo operou lá na cruz, não mudou. Nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores que somos justificados pela obra que Jesus realizou lá na cruz. É isso que nos diferencia do mundo. Por isso que Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Vocês se lembram do último julgamento que teve na terra? Deus já julgou a terra. Na verdade, Deus julgou a terra 2 vezes já. Não é o nosso assunto aqui, né? Deus julgou a terra no período pré-adâmico, ali do capítulo 1, verso 1 de Gênesis para trás. E Deus também julgou a terra no dilúvio, né? Pós-Adão. Então eu vou pegar só esse segundo julgamento, e haverá um terceiro e definitivo, mas eu vou pegar esse segundo julgamento. Então Deus julgou a terra pelo dilúvio, começou a chover, não chovia na terra antes. Então, meus irmãos, ninguém sabia nadar, né? Ninguém tinha hábito de nadar, e começou a chover. Deus abriu as comportas dos céus e começou a chover, e a terra foi se enchendo de água. Então o julgamento foi sendo executado sobre milhares de pessoas, pecadores, se afogando, gritando, clamando por socorro, pedindo ajuda, e a água foi tragando aquelas pessoas.
Mas quem é que não foi tocado por esse julgamento? Aqueles que estavam dentro da arca. Eles ouviam aquele desespero, eles ouviam aquela angústia da morte e do julgamento de Deus sobre a terra, mas eles estavam sendo guardados do julgamento, porque estavam dentro da arca, né? Noé e sua família. A mesma coisa ocorrerá conosco. Na segunda vinda do Senhor, Ele julgará esse mundo. Haverá desespero, haverá choro, né? Haverá ranger de dentes, um quadro terrível. Quem vai estar sendo guardado? Aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Jesus, aquela arca de Noé é uma figura da pessoa de Cristo. Você quer escapar do julgamento de Deus, irmãos? Do julgamento que virá sobre o mundo? Estar em Cristo Jesus. É o que está aqui no verso 1, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora veja o segundo verso. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei que, como Paulo menciona aqui, está imperando nos seus membros, ele não quer fazer, ele consente na cabeça dele que a lei de Deus é boa, mas nos membros dele ele faz aquilo que ele não quer, de sorte que aquilo que eu quero fazer, Paulo diz, eu não consigo, mas aquilo que eu não quero fazer, porque eu estou convencido pela lei de Deus que aquilo é ruim, isso eu faço. Isso acontece com vocês, irmãos? Porque comigo acontece quase que todo dia. Não quero ficar bicudo, emburrado com a minha mulher, mas não adianta, parece que vai puxando assim o bico, né? Não quero ficar irado, mas não adianta, parece que a ira vem. Então aquilo que eu não quero, isso eu faço. E aquilo que eu gostaria de fazer, me entregar mais ao Senhor, me envolver com aquilo que é dele, isso eu não faço. Mas o verso 2 diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus vai nos livrar desta outra lei que impera sobre nós. Então qual é a nossa esperança? De sermos longânimos, de amarmos o Senhor, de sermos compassivos, de sermos, que mais? Amorosos, de sermos bons maridos, bons pais. Qual é a nossa esperança? A lei do Espírito da vida. Só essa lei que pode nos libertar. E como é que isso acontece, irmãos? Eu acho que todos devem estar se perguntando agora. Então tá, eu quero a lei do Espírito da vida. Como que eu faço, irmão, para obter essa lei do Espírito da vida? Você não faz, porque ela já está em você. É aquilo que Jesus fala em João capítulo 15. Lá é dito assim: habitai em mim, e eu habitarei em vós. E ele diz: sem mim nada podeis fazer, mas aquele que permanece em mim produz muito fruto. Vamos ler esse texto? Evangelho de João, capítulo 15. Irmão, então você quer ser alguém comprometido com aquilo que é do Senhor? Você quer se envolver com as coisas do Senhor? Você quer ser um pai, um marido, um patrão, um empregado segundo o que está no coração de Deus? Então, nós temos que meditar sobre o que está aqui. Capítulo 15 de João, vamos ler a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vocês se lembram quando eu disse que a questão da natureza é uma árvore? Jesus está dizendo: eu sou essa árvore. Eu sou a árvore boa. É o que o Senhor está dizendo aqui. Verso 2. Todo ramo que estando em mim, quem é esse ramo, se ele é árvore? E nós estamos nele? Nós somos os ramos, tá? Então cada um aqui é um galho dessa árvore, é um ramo dessa árvore. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O que significa isso aqui? O Senhor mesmo diz: guarda a tua coroa para que ninguém a tome de você. Há um perigo espiritual para todos nós cristãos
de não vigiando, não estando em Cristo, não produzindo fruto, sermos privados de algo na sua vinda. É o que está dizendo aqui, ser cortado. Irmão, acalme seu coração, porque esse ser cortado não significa que você vai perder a salvação que Deus te deu. Mas se nós não andarmos segundo o Espírito, sofreremos um prejuízo na próxima era, a era do reino milenar de Cristo. Então isso significa ser cortado. Então vamos lá, relendo o texto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o que produz em nós frutos? Estar limpo pela palavra. Essa é a limpeza que Deus faz nos seus ramos. Você quer produzir fruto? A palavra deve estar em você e em mim. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Está vendo? O segredo para se produzir frutos, o segredo para se dar frutos, é estar em Cristo Jesus. Esses frutos são aquilo que nós estamos lendo, acho que podemos voltar no capítulo 8, sobre a libertação do espírito da vida. Voltamos lá para o capítulo 8, no verso 2 diz: você quer produzir frutos? Você quer deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus e fazer aquilo que agrada a Deus? A lei do espírito da vida. Ou seja, habitai em Cristo, e Ele habitará em vós, e vocês produzirão frutos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo é que te livra da lei do pecado e da morte. Verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma por causa da carne, em outras palavras, irmãos, não produziremos frutos que agradam a Deus por meio do nosso próprio esforço, por meio da lei. Isso não é possível. A lei foi dada apenas para revelar a nossa condição caída, mas ela não foi dada para nos levar a produzir aquilo que agrada a Deus. Vocês entendem a diferença? Vamos falar sobre o aspecto de filiação aqui, porque nos ajuda bastante. Essa filiação terrena mesmo. Nós temos o Hugo e o filho dele ali, ó, sentado, um do lado do outro. A questão da lei seria assim: o filho do Hugo falaria: eu vou obedecer uma cartilha aqui. Meu pai gosta que eu estude direitinho, que chegue em casa eu dobre minhas roupas, que eu mantenha meu quarto limpo e que, sei lá, que mais, Hugo? Que não faça bagunça na escola. Aí o filho do Hugo pega essa listinha e fala: eu vou fazer isso daqui e o meu pai vai ter que se agradar de mim, ele vai ter que me dar uma recompensa por isso, né? E vai lá tentar seguir a cartilha. Mas ele nunca vai conseguir seguir a cartilha em todo o tempo. Uma hora ele vai falhar nessa cartilha dele, né? Agora isso não significa que o filho do Hugo vai deixar de ser filho dele por não conseguir seguir essa cartilha. O que o Hugo espera do seu filho é o quê? Que o seu filho lhe obedeça, que siga a sua palavra. Tudo mais será uma consequência. Então ele não precisaria seguir a cartilha para ser aceito pelo Hugo. Ele já é aceito pelo Hugo pelo fato de ser seu próprio filho. Não é verdade? Tudo mais o Hugo vai cuidar para que aconteça segundo a sua vontade. Essa é a nossa experiência com o Senhor. Não adianta queremos pegar a Bíblia como um manual de instrução e dizer: agora eu não vou mais ter pensamentos impuros. Agora eu não vou mais me irar, porque isso não será possível. Nós jamais agradaremos a Deus seguindo essas regras, irmãos. Deus quer nos transformar
de dentro para fora. O que Deus quer é o seguinte: que nós façamos sim, não tenhamos pensamentos impuros, não cobicemos aquilo que não é nosso, né? Não nos iremos, mas isso seja uma consequência da sua natureza fluindo em nós. Não o contrário, a gente tentando se encaixar, dominar a nossa natureza para se encaixar no padrão de Deus, porque isso não será possível. Eu vou citar só um texto para os irmãos, para a gente já caminhar para o final. O Senhor Jesus disse assim: quem crer em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirá. Fluir é o quê? A corrente natural. Você quer então produzir frutos que agrade a Deus? Quem crer em mim, segundo as Escrituras. Habitai em mim e eu habitarei em vós. A mansidão virá. Sabe que o Senhor Jesus disse assim, né? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. Ele não fala assim no sermão lá? Aí ele diz mais à frente: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu sou manso e eu sou, ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou o humilde. Então você quer ter humildade? Você quer ser manso? Aprendei de mim, do seu interior fluirão. É por isso, irmãos, que no tempo do Império Romano, as pessoas perseguiam os cristãos, jogavam os cristãos nas arenas para serem comidos, devorados por leões, né? Queimavam os cristãos vivos. Havia um imperador, diz a história, que todo o caminho até o seu palácio era iluminado por corpos de cristãos que eles ateavam fogo, né? Então o caminho do seu palácio era iluminado pelos corpos dos cristãos em chamas. Mas o testemunho desses mártires diz o quê? Que eles não viam isso como uma agressão contra eles. Muitos deles viam nisso o quê? Um motivo de glória, porque estavam morrendo por causa do testemunho de Cristo. Irmão, hoje em dia alguém faz um mal para a gente já quer revidar, né? Não é nem pela questão do testemunho, não. Alguém chama um irmão de mentiroso, ele já vai se levantar indignado. Como assim, né? Por quê? Porque do nosso interior não está fluindo a vida de Deus. Algo está errado nesse aspecto e nós precisamos ir para o Senhor. Então eu encerro aqui essa exposição. Apenas nós tenhamos essa consciência. O que nos liberta de tudo aquilo que nós não queremos fazer porque está contrário à vontade de Deus, e o que nos capacita a fazer tudo aquilo que é a vontade de Deus, é a lei do Espírito da vida. E quanto nós tentarmos pela nossa disciplina, pela nossa boa intenção, seremos todos derrotados, porque o caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Então que corramos para Ele, como está lá em Hebreus, né? Hebreus diz o quê? Buscai-me enquanto, né, se pode achar. Em Hebreus é dito assim, que nós devemos nos aproximar diante do trono da graça, crendo que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Que o Senhor nos ajude.